O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 15 de junho. Ataque à bomba mata policiais quenianos perto da fronteira com a Somália. Nós tivemos um ataque que foi reivindicado pelo Al-Shabaab, novamente na fronteira, e também tivemos um outro ataque em Mogadishu que deixou 8 pessoas mortas, né? E, novamente, lembrando que a gente tem um programa, né, sobre o Al-Shabaab, sobre a Somália, por conta dos grandes ataques em Mogadishu. Forças do Quênia muitas vezes ocupam, vigiam, controlam a fronteira sul, né? Então o Al-Shabaab disse que atacou essas tropas quenianas dentro de território somali. Então, é mais um capítulo aí, né, nessa crise sem fim. E aproveitando, assim, gente, por conta da crise no Sudão, nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas pessoas têm recomendado a gente no Twitter, né? Fico muito feliz com isso, né? Bastante legal. O Xadrez Herbal presta atenção na África, sempre repercute notícias africanas. Só que, assim, não vamos cair também. A gente já falou muitas vezes disso aqui, sobre a falta de cobertura africana na mídia dita tradicional e tal. Não vamos cair muitas vezes num jogo moralista, tá, gente? Não vejo ninguém falando sobre isso, que absurdo, as criancinhas no Sudão e tal. E, assim, senão acaba virando também um jogo que a gente também já criticou aqui antes, aquela coisa de meio de vigia de protesto, né? Vigia de reclamação. Se você não pôs a bandeirinha da Somália no Facebook, você não pode pôr a da França e você não pode pôr a de Brumadinho. Então, assim, calma lá também. É importante a gente olhar para a África, é importante a gente falar da África, só que evitar esse discurso moralista, porque também acaba criando uma postura paternalista perante os países africanos, perante os povos africanos, né? A gente tem que falar mais do Sudão, porque, coitadinhos, são sudaneses, e são os somalis, são os quenianos, e calma, a gente tem que falar porque é importante, porque são países, porque são povos soberanos, porque eles têm sua história, porque eles têm os seus desdobramentos. Então, apenas fazendo aqui esse breve comentário, mas novamente ficamos muito felizes que bastante gente recomendou a gente aí nos últimos tempos por conta do Sudão. Notícia da última terça-feira, dia 18. Trudeau aprova projeto polêmico de oleoduto. Novamente, né, uma série de a questão ambiental e dos oleodutos e gasodutos no Canadá e nos Estados Unidos, e além da questão ambiental, também temos a questão dos povos indígenas, né, já que o Trudeau, depois do assunto, né, ter ido ao parlamento, ter voltado, né, ter colocado ali em suspenso e ter voltado ao poder executivo agora, ele aprovou novamente a expansão do oleoduto Trans Mountain, que deve começar a construção ainda em 2019, que vai ligar a região de Edmonton a Vancouver e vai triplicar a capacidade de carregar até 890 mil barris de petróleo por dia, tá, até a costa da Colômbia Britânica. E isso vai permitir, né, segundo o governo canadense, diversificar a sua exportação, já que a maior parte da exportação dos hidrocarbonetos canadenses vai para os Estados Unidos, né, de forma direta, ou seja, indo para Vancouver, para um terminal em Vancouver, vai facilitar a exportação para outros mercados, como, por exemplo, Japão e China, tá? Esse projeto vai custar aí alguns bilhões de dólares e ele enfrenta protestos, né, como eu disse, de ambientalistas
e também de povos indígenas. Por quê? Porque esse trecho que eu mencionei, entre Edmonton e Vancouver, vai dar mais ou menos 1.000 quilômetros, tá? E esses 1.000 quilômetros acabam passando por terras indígenas, né, que no Canadá são chamadas de First Nations, né, as primeiras nações, primeiros povos. Então, é uma discussão muito parecida com o que a gente teve nos Estados Unidos recentemente, lá por conta do Keystone, que o Obama... Que é próximo da fronteira com o Canadá. Isso, que o Obama tirou da pauta e o Trump voltou. E também, no Canadá, tivemos, né, a vitória do Toronto Raptors, né, campeão da NBA, parando a cidade de Toronto. E, para vocês, né, para acabar aí com essa imagem do canadense bonzinho, do canadense que pede desculpas, claro, estamos brincando aqui, mas cerca de 1,5 milhão de pessoas participaram da festa e 2 pessoas foram detidas, o que assim, 2 pessoas de 1,5 milhão, e 4 pessoas ficaram feridas, inclusive, né, os ferimentos foram a bala. Tá? Rolou ali tiros, né? Não sei se foi tiro pra cima, né? Se foi, enfim, tiro um contra o outro. Teve também lá uma correria e tudo mais. Mas cabe lembrar quando o Vancouver Canucks perdeu a Stanley Cup em 2010, né? Aí o pau quebrou. Sim, aí mas é que o hockey, né? O hockey, ele mexe com os canadenses. Mexe com os canadenses. E já diria, né, craque Daniel, o hockey, ele é tipo um futebol com um pedaço de pau. Ele é tipo um xadrez com um pedaço de pau. Ele é tipo um boxe com um pedaço de pau. Ele é qualquer coisa com um pedaço de pau. Né? E lembrando, o pau é a arma do diálogo. Né? Exatamente. Então, né, você pega um pedaço de pau, as pessoas já querem dialogar. Né, um abraço aí para todos os integrantes do Choque de Cultura. Então tá aí o registro da festa do Toronto Raptors e do título do Toronto Raptors, né? Primeiro título do time e que mas eu ainda vou chamá-lo de Toronto Barneys. E fica também um parabéns pro Didi Lousada, brasileiro que foi draftado, vai jogar no New Orleans Pelicans, de Cachoeiro Itapemirim pro mundo. Também vai dizer que ele é seu primo também. Não é primo, mas é da cidade dos meus avós. Aí, viu? Mano, você é muito pescador. Também na última terça-feira, líder de Hong Kong sinaliza arquivamento de projeto de lei de extradição. Então, a Carrie Lam, ela pediu desculpas por ter causado problemas, por ter causado conflitos. Ela disse que vai aceitar as críticas da população com humildade, né, e sinceridade. E aí ela sinalizou, né, vejam o termo, sinalizou que como esse projeto de lei nos últimos meses causou tanta ansiedade, preocupação e diferenças de opinião, eu não vou, isso é uma tarefa, dar continuidade a esse exercício legislativo caso esses medos, ansiedades não puderem ser adequadamente abordados, né? Ou seja, veja que ela não disse que vai desfazer o projeto, que ela vai arquivar, que assim, o projeto rasgou o projeto, não vai ter mais nada disso. Ela disse, olha, se não puder ser adequadamente abordados, né, vamos arquivar. Isso quer dizer o seguinte, que os protestos em Hong Kong continuam, tá? Nós estamos tendo protestos em Hong Kong nesse momento, inclusive, enquanto gravamos, né? Por conta do fuso horário, é claro, até. Então, teve a imagem que viralizou, né, da ambulância, passando ali no meio da multidão, todo mundo abrindo para passar ambulância e tudo mais. Então, assim, não é nada, não tem nada decidido, não tem nada garantido, tá? Até porque o governo chinês não vai aceitar, muito provavelmente tão fácil, esse tipo de recuo, digamos assim. E lembrando que, assim, em última instância, né, em 2047 não vai ter o que fazer, né? Em 2047, Hong Kong vai ter que seguir as regras da China de qualquer jeito. Então, não é nada definitivo, pelo menos por enquanto, por isso que os protestos continuam com a ideia de fato, engavetar, e também pedem a renúncia, né, da Carrie Lam, que, como a gente mencionou no último programa, é vista ali como uma fantoche de Pequim. Ao mesmo tempo,
né, saiu na Reuters que os magnatas ali de Hong Kong já estão começando a transferir a sua grana para outros lugares, né, temendo que, se o plano de extradição for adiante, isso possa acabar prejudicando os negócios deles, eles possam eventualmente serem presos por lavagem de dinheiro, por, enfim, evasão fiscal, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, essa notícia ela acaba servindo também para fortalecer a retórica chinesa, de que, olha, Hong Kong está sendo usado ali como um paraíso fiscal, como um lugar onde as pessoas cometem crimes e vão fugir da justiça chinesa. Então, vai ser interessante ficar de olho, mas, repetindo, não foi nada decidido, os protestos continuam. Vamos ver até onde vai essa queda de braço. Fechando esse primeiro bloco, outra vez notícia do dia 18, 41 pessoas são mortas em violência no Mali. Novamente, né, os conflitos no Mali continuam. As vilas de Ioro e Kangafani, que ficam na região central do Mali, foram atacadas por atiradores usando motocicletas e... eu fiquei com a impressão aqui, talvez o melhor... não sei se são quadriciclos, né? Tipo aquele, ou então bugs, sabe? Tipo bug Sim. de andar na areia e tal. Então, assim, eu fiquei com essa impressão, não sei qual seria a melhor tradução. E, novamente, o conflito, né, nesse caso aqui, ele continua sendo um conflito étnico, tá? Envolvendo especialmente a etnia Dogon, tá? E os Fulani. O Mali tem ali uma composição étnica bastante diversa, tem uma composição geográfica bastante diversa. A gente falou um pouco do Mali no programa passado. E tô vendo que daqui a pouco, infelizmente, o Mali vai ter que ser tema aqui de um bloco central para a gente falar um pouco mais sobre esse país, que tem uma história sensacional, foi um dos maiores reinos africanos, né, do período que a gente chama de história antiga, né, a cidade histórica de Timbuktu. Então, assim, tem uma história riquíssima, porém tem também, né, uma série de problemas hoje étnicos e de subdesenvolvimento, uma herança colonial muito complicada. É um país que não tem acesso ao mar, né, e isso sempre prejudica, né, o desenvolvimento dos países. Então, tá aí o registro. Notícia da última quarta-feira, dia 19 de junho. Trump lança campanha para 2020 prometendo combater o câncer, a AIDS e mandar alguém para Marte. Lembrando, né, Felipe, que o Trump, no mesmo dia que ele tomou posse como 45º presidente dos Estados Unidos, ele já registrou a candidatura para 2020. A pré-candidatura, né? E aí ele anunciou oficialmente, né? Lançou a sua candidatura na terça-feira em Orlando, na Flórida. E aí o que aconteceu? E é o 7º comício que ele faz na Flórida, desde que ele assumiu. E aí o que aconteceu? O Mike Pence, né, ele disse, né, durante sua campanha, de que o seu governo, né, a meta do seu governo vai ser a cura do câncer. E aí o Donald Trump foi lá e elevou a aposta. Né? Falou, vamos erradicar a AIDS nos Estados Unidos de uma vez por todas. Nós faremos as fundações para pousar astronautas americanos na superfície de Marte. E vamos à frente com passar de novas fronteiras médicas e viremos com as curas para vários problemas, para várias doenças. Tipo, tá? Eu tô repetindo porque ele repete, tá, gente? Many problems, to many diseases, incluindo câncer e outros, tá? Então, assim, ele meio que trucou e falou, olha, vou curar câncer, AIDS e mandar alguém para Marte. Né, claro, né, apesar aqui da gente estar brincando por conta dessa disputa política, é importante, né, até porque aí entra até nas discussões sobre modelo econômico, né, discussões sobre o que seria o liberalismo, o minarquismo aqui no Brasil, mas projetos como mandar alguém para Marte, mandar alguém para a Lua, o câncer, ou tentar a cura do câncer,
precisam de investimentos enormes que só os estados têm capacidade de fazer, né? Nenhuma empresa privada, por exemplo, isso daqui não é um julgamento de valor, tá, gente? Isso aqui é uma questão empírica. Nenhuma empresa privada, por exemplo, conseguiria bancar o projeto Apollo, tá? E se hoje nós temos a SpaceX como uma empresa privada, diminuindo muito os custos da exploração espacial, é porque o desenvolvimento dessa tecnologia, o custo de desenvolvimento dessa tecnologia já foi diluído, já foi mitigado por décadas. Tá? Então, assim, quando o Trump fala, vou curar o câncer, não é ele que vai pegar lá uns tubos de ensaio, vai desenvolver a cura, ou algo do tipo, mas que ele vai, né, botar dinheiro, né, nesse projeto. E o Mike Pence, ele inclusive, o projeto do Mike Pence é herdado do projeto que era um projeto que seria lançado no governo Obama, que é inspirado justamente na corrida do espaço do JFK, que é a ideia de colocar que a nova lua, digamos assim, é o câncer. Que toda a economia e todo o governo da sociedade americana deve ser focado nessa pesquisa, nessa busca. Durante a semana, o Donald Trump voltou atrás ali da declaração que ele tinha, né, de que ele aceitaria ali informações de um governo estrangeiro. E aí, duas notícias mais internas. Uma foi que nós tivemos, nessa semana, eleições para a prefeitura de Kansas City. E... Qual das duas? Então, tem uma questão assim, cara, que, com todo respeito, eu detesto o estado do Missouri. Porque, assim, a maior cidade é Kansas City, sendo que Kansas é um estado vizinho. A cidade que a gente mais conhece é St. Louis, e a capital do estado é uma cidadezinha chamada Jefferson, né, em homenagem ao Thomas Jefferson. Então, assim, o Missouri, ele confunde muito a minha cabeça, entendeu? E, além disso, Kansas City, a bandeira de Kansas City é a bandeira da França. Não sei porquê também, tá? Enfim, brincadeiras à parte, tivemos eleições, né, municipais em Kansas City, e né, o eleito é o Quinton Lucas, tá? Ele é democrata e ele será, né, o terceiro prefeito afro-americano da cidade. Tá? Então, aqui passando pela eleição, mas só como uma justificativa de criticar o Missouri, porque é um estado muito confuso. Tá? Um estado, né, a capital do Missouri devia ser St. Louis, e Kansas City devia mudar de nome. Devia se chamar Missouri City. Tá? E lembrando, né, que foi no Missouri que a gente testemunhou, né, um dos maiores protestos ultimamente do Black Lives Matter na cidade de Ferguson, né, que fica justamente próxima de St. Louis. E a outra notícia, né, interna, que é a Kim Kardashian anunciou, né, como parte do seu projeto de reduzir a população prisional dos Estados Unidos e reinserir essas pessoas na sociedade e na economia, anunciou que 5 mil detentos dos Estados Unidos, ela conseguiu, né, entrevistas de trabalho, tá, para 5 mil detentos, inclusive com uma parceria com uma empresa de transporte que vai permitir levar essas pessoas às suas entrevistas de trabalho. Sejam desses 5 mil detentos, vários estão prestes a serem libertados, a cumprirem suas penas. Outros estão, por exemplo, em condicional, podem trabalhar fora da prisão, mas é aquela coisa, a pena do cara estabelece que ele pode trabalhar fora da prisão e dormir na cadeia. Só que ele não consegue sair para ir para entrevista de emprego, sabe? Ou então, né, não tem como ir para entrevista. E aí ela anunciou essa parceria aí, algo muito interessante, muito legal, por isso a gente repercute aqui. Lembrando que o esposo dela, o Kanye West, é um grande apoiador do Donald Trump. Boné de Make America Great Again. Mas não duvido que ele se candidata a presidente proximamente. Não, se a Kim Kardashian se lançar candidata, ela leva. Uma chapa Kim Kardashian... Cara, Kim Kardashian e Beyoncé. É a chapa que eu acho que não aconteceria, mas... não, acho que não, né? Mas, realmente, viajei um pouco na maionese aqui, mas a Kim Kardashian seria uma forte candidata. Sim.
Duas notícias da quinta-feira, dia 20 de junho, também conhecida como ontem. Operação no Níger mata integrantes do auto-intitulado Estado Islâmico. Uma operação no Níger, justamente perto da fronteira com o Mali, né, que a gente mencionou anteriormente, durou 12 dias com uma cooperação entre forças do Níger, dos Estados Unidos e da França, tá? E teria destruído 2 campos do Daesh, deixando 18 integrantes mortos e 5 outros foram capturados. Tá? Foi uma retaliação ao grupo que atacou aquele comboio de soldados do Níger, tá? No mês passado, a gente chegou até a comentar brevemente. E foram recuperados, inclusive, materiais bélicos, tá, de posse do grupo. Então tá aí o registro da operação perto da fronteira com o Mali. Procurador-Geral do Sudão é removido do cargo. O Abdullah Ahmed vai entrar no lugar do Alawid Said Ahmed. Não foi dado uma justificativa oficial, mas muito provavelmente o procurador-geral vai ser o bode expiatório por conta da repressão aos protestos nos últimos dias. As manifestações continuam, tá? Apesar da violência. E o chefe da junta militar disse que quer retomar o diálogo e quer retomar as conversas. Já um dos líderes dos manifestantes disse que a população perdeu a confiança na junta militar depois da repressão sangrenta, né, que a gente mencionou no programa passado, na qual mais de 100 pessoas foram mortas, incluindo alguns corpos foram jogados no Nilo. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News! Em visita, Xi promete reforçar laços com Coreia do Norte. O líder da China, né, visitou a Coreia do Norte ontem e hoje. Foram 2 dias de visita. Faziam 14 anos desde que um líder chinês não visitava a Coreia do Norte. Hoje, inclusive, participou de uma carreata com pessoas ali, com cartazes, bandeiras chinesas, execução de uma música cujo nome traduzido é Eu Amo Você, China. Tá? O jornal, né, o principal jornal do país, publicou uma edição extra com, inclusive, um texto, né, assinado pelo Xi Jinping, né, uma op-ed. Ele, acompanhado do Kim, foram na Torre da Amizade, né, que é um monumento em homenagem às tropas chinesas durante a Guerra da Coreia. Disse que o líder chinês disse que vai reforçar as relações com o país vizinho, que vai reforçar os esforços para uma solução política para a crise na Coreia, tá? E ele também disse que o mundo espera que Coreia do Norte e Estados Unidos conversem, tá? Teriam assinados ali alguns termos ali de eventuais cooperações econômicas posteriores às políticas de sanções. Tá? Vamos lembrar, a política de sanções da ONU contra a Coreia do Norte só existe porque a China votou a favor no Conselho de Segurança da ONU. Tá? E, então, assim, tivemos visita a um mausoléu também da Guerra da Coreia. Enfim, muita pompa, muita circunstância, muito cerimonial, tá? Uma coisa bastante complexa que, como está acabando hoje, cabe até talvez uma leitura melhor para a gente tratar mais adequadamente no futuro. E também em relação à China, só para a gente fechar, o ex-chefe da Interpol, o Meng Hongwei, desapareceu em setembro. Né? Quando visitava a China, ele que residia em Lyon, né? E aí depois foi anunciado que ele estava preso, né, pelas autoridades chinesas. Ele, segundo as autoridades chinesas, confessou que aceitou mais de 2 milhões de dólares em subornos, tá? Num julgamento na cidade de Tianjin. Só que assim... nem sempre, né, não dá aqui para você achar que a confissão é uma confissão 100%, assim, confessou, pode ter recebido suborno, mas assim, tá, ele confessou, mas também não dá para botar 100% de credibilidade,
né? Porque a gente não sabe quais foram as condições dessa confissão, não estamos falando de um judiciário muito transparente, muito humanitário, né? Então, vamos ver aí como vai ser a consequência disso tudo. E a esposa dele, que vive na França, diz que ele, na verdade, é um perseguido político, tá? Por ter ali uma discordância com Xi Jinping. Então, vamos ver aí como vai ser essa situação.